Muito bom dia a todos. Shavua Tov, uma boa semana, Chodesh Tov, e que tenhamos todos um ótimo mês, já que hoje é o dia de Rosh Chodesh, primeiro dia do mês judaico de Sivan, início de um novo mês, cabeça do mês, um dia que contém dentro de si todas as energias positivas que vão fluir, se Deus quiser, no decorrer desse mês inteiro, um dia que contém dentro de si todas as brachot, todas as bênçãos que, com a ajuda divina, vamos fazer por merecer nesse mês. Então agora é o momento de desejar a todos um Chodesh Tov, que seja de fato um ótimo mês, que venha para nós, para o bem, em boa hora, trazendo boas notícias. E mais uma vez nós estamos agora em Rosh Chodesh, reunidos no ano especial de Akel, no ano de congregação, atendendo ao chamado, à orientação do nosso Rebbe, de aproveitar ao máximo esse ano inteiro, chamado ano de Akel, ano de congregação, para nos congregar, nos reunir em torno de Torá, em torno dos valores judaicos, em torno dos princípios bíblicos e seus ensinamentos, suas mensagens, e assim como ocorria na época do Beit HaMikdash, quando tínhamos o templo sagrado de pé em Jerusalém, onde o rei congregava toda a nação judaica, e todos lá se faziam presentes, homens, mulheres, crianças, até bebês, etc. E tudo isso com que intuito? De se unir, se congregar em torno dos valores sagrados da Torá. O rei pronunciava palavras de Torá, mas acima de tudo, aquela união, aquela congregação é que causava um grande impacto a todos aqueles que estavam participando. Isso deixava um efeito, uma impressão muito forte sobre todos, a tal ponto que se diz, o ano de Akel acontece uma vez a cada 7 anos. E se fala que aquilo que nós alimentamos a nossa alma, aquilo que nós nos energizamos espiritualmente, carregando as nossas baterias durante o ano de Akel, isso deve perdurar, essa inspiração, essa motivação deve perdurar, deve deixar um efeito contínuo durante os próximos 7 anos. Então, já que é um ano especial, um ano propício, por isso, todos os meses nós temos nos reunidos, feito esses encontros live, online, independente de fusos horários e de distâncias geográficas, mas nós estamos reunidos, rompendo todas as barreiras e acima das limitações de tempo e de espaço. O principal é que, de fato, nós estamos congregados, e se diz que justamente quando nós estamos em público, mesmo que talvez aqui a gente não esteja de forma presencial ou vendo uns aos outros, mas nós estamos juntos tratando de assuntos elevados, assuntos sagrados, assuntos de Torá, que visam não só uma inspiração maior, mas visam um aprimoramento nosso. Seja que a ideia dos ensinamentos é nos motivar, a nos tornarmos pessoas melhores e dessa forma contribuir para que o mundo inteiro se torne um mundo melhor. E esse é o objetivo do ano de Akel, dessas reuniões, desse tipo de congregação que nós estamos promovendo. E Rosh Chodesh Sivan, Rosh Chodesh do mês da outorga da Torá. Essa semana ainda, se Deus quiser, na quinta-feira à noite, nós vamos estar celebrando a festa de Shavuot, a festa que marca a entrega da Torá, 7 semanas depois do Êxodo, logo depois, no dia seguinte da saída do Egito, logo após o primeiro dia de Pesach, nós iniciamos a chamada contagem do Homer, quando se contam 49 dias, 7 semanas, e no 50º dia nós comemoramos a festa de Shavuot, que ela marca a entrega da Torá. Interessante que
Na própria Torá não consta de forma explícita essa data de 6 de Sivan, quando se marca a celebração da entrega da Torá. Apenas a Torá nos diz que depois do primeiro dia de Pesach nós iniciamos a contagem dos 49 dias, das 7 semanas, e no 50º dia se celebra essa festa de Shavuot, ou chamada na Torá também de Atzeret. E uma das explicações, os nossos sábios observam isso, que a data de forma explícita, né, ou seja, ao referencial de Pesach, inclusive se diz que, de certa forma, o Pesach só termina quando chega a festa de Shavuot. Por isso Shavuot é chamado Atzeret, como o final, o encerramento, o fecho da festa de Pesach. Isso também tem um significado muito interessante e profundo, porque a festa de Pesach marca o êxodo, a saída dos judeus do Egito, onde lá eles estavam escravizados. Então, Pesach Esman Cheruteinu é o período da nossa libertação, é um momento de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, aqui a Torá, como nos alerta que apenas liberdade física ainda não é o bastante, ainda não é suficiente. Para sermos pessoas de fato livres, nós devemos estar livres, também livres de falsas ideologias, livres de falsas filosofias, ideias, etc. E essa libertação completa de Am Israel, do povo de Israel, só ocorre com a chegada da festa de Shavuot, que ela conclui, de certa maneira, a libertação da festa de Pesach. Quando em Shavuot nós recebemos a Torá, daí sim, de fato, se afirma que nos tornamos um povo livre de todas falsas ideologias que vigoravam então, que vieram depois também. Nos tornamos um povo soberano em termos espirituais. Ainda não tínhamos um Estado, não tínhamos ainda uma terra. Tínhamos uma terra prometida, mas ainda não tínhamos entrado na terra ou conquistado a terra. Mas o principal, o que nos tornava uma nação livre, era o fato de termos tido acesso à Torá, quando Deus nos entregou a Torá. Isso que nós vamos comemorar a partir de quinta-feira à noite, essa semana, a festa de Shavuot, que na diáspora seriam 2 dias, ou seja, começando quinta-noite, sexta e sábado. Em Israel, Shavuot é comemorado apenas na sexta-feira, e no sábado já é um Shabat normal, por assim dizer, mas de qualquer forma, no dia 6 de Sivan, essa semana, nós comemoramos a importantíssima festa de Shavuot. Shavuot, que é chamada na nossa liturgia de Zman Matan Torateinu. O período marca o momento, a data que Deus Matan Torá fez o Matan. Matan vem da palavra Mataná. Mataná em hebraico quer dizer presente. Nessa data Deus nos presenteou com uma dádiva especial que é a Torá. Deus nos presenteou com a Torá, por isso essa data é chamada de Zman Matan Torateinu, a época da entrega entrega da Torá para nós. Mas é muito interessante um dito, uma observação de um famoso mestre hassídico, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Esse Rebbe, que ele tinha umas tiradas assim muito certeiras e muito picantes, pode assim dizer, mas que elas espetavam, sabiam penetrar no âmago das questões. Então ele costumava dizer que não basta apenas haver em Shavuot os Man Matan Torateinu. Não basta para se comemorar adequadamente Shavuot, não é suficiente que seja marcado como época da entrega da Torá. De fato, Deus nos entregou a Torá nesse dia 6 de Sivan, festa de Shavuot, mas ele dizia, além da entrega da Torá por parte de Deus, Shavuot tem que marcar também, da nossa parte, Kabbalat a Torá, o recebimento da Torá. Porque imaginem só, alguém, um noivo vem fazer um pedido de casamento, coisa assim, e ele traz um lindo anel de brilhantes para dar de presente para a eventual noiva, né? Então imaginem só se ele traz um lindo presente, um belo presente, mas a noiva
não aceita o presente, recusa, devolve o presente. Então, além da ofensa, do ultraje, mas imagine só a decepção e o que isso representa e o que isso significa. Né? Inclusive, de fato, essa analogia de casamento, isso é trazido no Midrash, sobre um versículo no Cântico dos Cânticos do rei Salomão, onde lá ele descreve o amor recíproco entre Deus e o povo de Israel, tomando como exemplo o amor entre um noivo e a noiva e vice-versa. Então, de fato, lá sobre o versículo que diz Beyom Chatunato, quando chega o dia do casamento, então ele fala que se refere a essa analogia do casamento, Zumatan Torah. Isso se refere ao dia da entrega da Torá. Em outras palavras, o dia de Shavuot, ele marca as nossas núpcias com Deus, o casamento do divino com Am Israel, através da entrega da Torá. Então, a Torá nos foi dada por Deus de presente. Então, é um belo presente, uma dádiva especial. Vamos tentar entender um pouco mais o grande significado desse fabuloso presente, mas, como dizia o Rebbe de Kotsk, Deus nos dá o presente, Zman Matan Torah, ele nos dá uma grande mataná, uma grande dádiva, mas cabe a nós, pelo menos, além de agradecer, dizer obrigado, mas saber receber o presente, aceitar receber o presente e saber apreciá-lo. Esse é o nosso trabalho. Como a gente está reunido nessas ocasiões, na verdade, não estamos aqui reunidos só para cada mês falar sobre a data especial daquele mês, ou o que há de significativo nesse mês judaico. Como nós dissemos, o intuito desses encontros, nós já temos, e graças a Deus, hoje disponível, seja por escrito, seja nas redes, nós temos muito material com explicações sobre as festas judaicas, com explicações e significados sobre a festa de Shavuot, mas no espírito do ano de Akhel, que Akhel ele visava uma congregação em torno de valores com o intuito de estimular as pessoas, de motivar as pessoas a adotarem um acréscimo positivo na sua vida. Esse era o intuito, esse era o objetivo do Akhel. Não só ouvir as palavras de Torá, mas internalizá-las, absorvê-las, de forma que elas calem fundo, de forma que elas nos motivem a agir de uma forma ainda mais elevada, etc. Por isso, o intuito desse encontro e aquilo que a gente procura aqui trazer, não vamos discorrer sobre todos os significados de Shavuot e os seus costumes, mas vamos tentar nos fixar mais na mensagem de Shavuot, no objetivo de Shavuot, o que ela produz espiritualmente, não só espiritualmente, até na nossa vida, em todos os aspectos, para saber apreciar, valorizar e aproveitar bem essa data. Então, a primeira mensagem que a gente pode aprender aqui é que, junto com isso, que Shavuot é Zman Matan Toratei, na época da outorga da Torá, quando a Torá nos foi presenteada, de fato, Deus nos presenteou com a Torá nesse dia. Mas não vamos esquecer que, da nossa parte, também é necessário receber a Torá. Receber de bom grado, apreciá-la e receber para cuidar bem dela, para implementá-la na nossa vida. E a importância da Torá é tão grande, particularmente para o povo de Israel, um grande sábio e pensador nosso, Rav Sadia Gaon, que viveu há mais de 1100 anos, ele escreveu aquele que foi considerado o primeiro grande livro de pensamento judaico, a primeira grande obra de pensamento judaico. Esse Rav Sadia Gaon, ele já dizia naquela época, Ein Umá Zu Umá Ela Betoratá. Esse povo, essa nação, se referindo ao povo judeu, ao povo de Israel, só é um povo, só é uma nação através da Torá e pela Torá. E de fato, como a gente costuma dizer, nós somos um povo com geografia muito pequena. O Estado de Israel é um país muito pequenininho, mais ou menos com uma área equivalente ao Estado de Sergipe no Brasil. Sabe? Então nós somos um povo, e mesmo isso só voltou às nossas mãos nos últimos 75 anos.
mais recentes. Então, em termos de geografia, de tamanho, somos um povo pequenininho, mas em termos de história, não há nenhum povo que se equipare a nós. O povo de Israel tem mais de 3.500 anos de história. E Am Israel Chai, não existe exemplo disso na história da humanidade. Tivemos grandes nações, grandes potências, grandes civilizações, mas que hoje nós encontramos elas apenas nos livros de história, nos museus. Em contraste a isso, Am Israel Chai, o povo de Israel, apesar de todos os pesares, com todas as perseguições, com todo o antissemitismo, com todas as opressões, o povo de Israel vive. E o que nos acompanhou nesses 3.500 anos de história? O que nos manteve vivos? Dizer que foi um Estado, não. Na realidade, a nossa permanência, estadia na Terra Santa, na Terra de Israel, no decorrer de toda a história, isso envolve talvez cerca de 1.200 anos. Em outras palavras, somente 1/3 da nossa história nós tivemos um Estado, Estado soberano, estivemos estabelecidos na terra de Israel. Dizer que foi a língua, o idioma que nos manteve unidos, tampouco. Quando os judeus foram para a dispersão, foram para a diáspora, então o hebraico acabou sendo esquecido, veio o aramaico depois, com o judaísmo oriental e ocidental, sefaradim e ashkenazim, os sefaradim desenvolveram dialetos ou jargões como o ladino, os ashkenazim, o yiddish e assim por diante. Só nas últimas décadas é que o hebraico foi resgatado como língua e idioma falado no dia a dia. Então, não foi o Estado, não foi a língua, não foram outros costumes. A única coisa que nos acompanhou durante toda essa jornada de 3.500 anos, sempre isso que nos manteve vivos e manteve o judaísmo, é a Torá. Em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todas as épocas, sempre o povo de Israel esteve ligado à Torá. E é a Torá que nós estudamos, que nós praticamos, que ela nos mantém vivos e existentes. Isso já, como nós dissemos, foi afirmado por esse Rapsadi Gaon há mais de 1000 anos atrás. Então, literalmente, aquilo que a gente fala na nossa liturgia diária sobre a Torá, que Em Chayeinu Ve'orech Yameinu, ela é a nossa vida, ela é o prolongar dos anos do nosso povo, não só de cada um de nós individualmente, mas do nosso povo como nação. Então isso não é apenas um jogo de palavras, não é força de expressão, mas isso literalmente é o que acontece. Interessante também que sobre a Torá se fala, há versículos que dizem Vetoratcha betoch me'ai, gente se referindo à Torá de Deus, a tua Torá, Deus, está no meu estômago. Por assim dizer, uma expressão que encontramos em versículos bíblicos. E o que isso significa? O que isso representa? Imagina, pessoas vão para restaurantes, abrem um cardápio, um menu, você não encontra lá, você encontra outras coisas para encher a barriga ou para colocar no seu estômago. Mas aqui a Torá, utilizando essa expressão, vem nos lembrar de algo muito importante. Assim como nós temos que alimentar o corpo, para que o corpo viva, esteja saudável, nós precisamos alimentá-lo, nós precisamos de comida, nós precisamos do pão nosso de cada dia e uma alimentação saudável, balanceada, etc. Então vem o versículo bíblico e nos lembra de algo que deveria ser muito simples e muito óbvio, mas que muitas vezes no nosso mundo materialista passa, por incrível que pareça, desapercebido, e a gente se esquece disso. Da mesma forma que você alimenta o seu corpo para estar vivo, da mesma maneira nós temos também que alimentar a nossa alma. Nós temos que dar comida, alimento de qualidade para a nossa alma, alimentar a nossa espiritualidade, energizar a nossa alma. Alimentar o nosso judaísmo,
Por isso a Torá é considerada como o pão espiritual, aquilo que alimenta a alma, e isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Assim como nós sabemos, quando chega um Yom Kippur, etc., nós jejuamos 24 horas, a gente percebe o quanto no fim do dia nós estamos debilitados, nós estamos com fome um dia inteiro sem comer, e não só com fome, com dor de cabeça e, enfim, debilitados. Então, da mesma forma, a gente deve saber que não podemos deixar a nossa alma debilitada. Nós temos que alimentar a nossa alma. E qual é o alimento da nossa alma? É a Torá. É a Torá que deve estar dentro de nós. E dentro de nós significa, assim como a comida que nós ingerimos se torna carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, isso é absorvido pelo nosso corpo, da mesma maneira a Torá, não devemos apenas ler, aprender, saber disso, não, a gente deve internalizar, a gente deve incorporar isso. Torá nos foi dada para que a gente, para alimentar a alma, é necessário que a gente absorva esses ensinamentos de forma tal que eles se unifiquem conosco. Shavuot é o momento de falar sobre Torá, já que é a festa da entrega da Torá. E falar sobre a Torá, puxa, talvez uma das frases mais curtas e concisas, como isso é tradicional no judaísmo, principalmente no linguajar da Mishnah. Mishnah é a origem do Talmud, já escrita ou compilada 2000 anos atrás. Depois sobre ela veio a Gemara, etc., formando o Talmud, que é a espinha dorsal de todo o judaísmo. Na Mishnah, tudo é transmitido de forma quase que telegrafada. Frases curtas, muito concisas, mas com um imenso conteúdo. Por isso, depois, na Gemara, séculos depois e durante séculos, sábios se debruçaram sobre as palavras contadas da Mishnah, analisando cada palavra e às vezes até cada letra com o seu conteúdo, com a sua mensagem e o seu significado. Então, na linguagem curta da Mishnah, todos conhecem uma frase que diz Talmud Torah keneged kulam. O estudo da Torá equivale a tudo, equivale a todas as mitzvot. Nós temos no judaísmo 613 mitzvot, e temos mitzvot de grande importância, e todas as mitzvot são importantes, e mitzvot muito significativas, etc. Mas se fala não só que o estudo da Torá tem um destaque superior, não só que o estudo da Torá tem uma importância maior. Quando os nossos sábios queriam nos descrever a importância do estudo da Torá, o quanto é vital o estudo da Torá, eles simplesmente disseram com isso. E, mais uma vez, os nossos sábios não exageravam, não eram frases de efeito, isso não era nenhuma frase cunhada por algum marqueteiro, não. Essa era a intenção de dizer exatamente isso. Talmud Torah keneged kulam. Saibam que o estudo da Torá equivale a tudo, equivale a todas as mitzvot. Tão importante é o estudo da Torá no judaísmo. Nós mesmos, o povo judeu é conhecido como o povo do livro. Quem estuda o livro, a obra divina da Torá, então, Am Israel. Mas, aqui cabe salientar o porquê da importância, um pouco do porquê, da importância do estudo da Torá, por que é tão significativo e por que os nossos sábios fizeram questão de tanto enfatizar a importância do estudo, etc. Que isso não só que isso faz parte do judaísmo, da vivência judaica, isso é o essencial na vida, um Yehudi estudar Torá. Interessante que uma frase que o nosso Rebbe repetia quase em cada ocasião nos seus milhares de pronunciamentos durante mais de 40 anos, milhares de horas em público, ensinando, transmitindo ensinamentos em todas as áreas do judaísmo. Então, uma das frases que o Rebbe mais repetia era que a origem etimológica da palavra Torá, conforme trazido
nos comentaristas clássicos que a palavra Torá vem do hebraico Horaá, e Horaá significa ensinamento, instrução. Em outras palavras, o Rebbe sempre queria nos dizer, quando ele tratava sobre uma passagem bíblica, uma passagem do Pentateuco da Torá escrita, ou quando ele analisava uma passagem do Talmud, da Torá oral originalmente, ou uma passagem dos livros racídicos, ou dos livros de Kabbalah, mas o Rebbe nunca considerava uma análise e estudo de qualquer parte da Torá como um assunto teórico e abstrato. O Rebbe sempre enfatizava que qualquer assunto da Torá, uma vez que a palavra Torá vem de Horaá, de ensinamento, de instrução, de orientação, então, na verdade, a Torá existe, todas as partes da Torá, elas estão aqui para nos ensinar algo, para nos orientar na nossa vida, no nosso dia a dia, para de lá extrairmos uma lição, um ensinamento que seja aplicável na nossa vida. E daí a grande importância da Torá. Então aqui, por exemplo, existem matérias, uma pessoa pode estudar algo visando uma profissão, ou uma carreira, ou uma pessoa até pode estudar algo visando a sabedoria, filosofia, outras coisas mais, etc. Conhecimento, sabedoria, mas Torá, além de ser um ensinamento divino, que isso distingue a Torá, separa de todas as outras sabedorias, culturas, conhecimentos, mas mais do que isso, a Torá é uma lição de vida. A Torá e todos os aspectos da Torá, inclusive muitas vezes o Rebbe se detinha a explicar passagens da Torá ou que parecem redundantes, ou repetitivas. Por que a Torá escreveu isso? Ou por que a Torá repetiu aquilo? Já que tudo na Torá tem um objetivo, e esse objetivo visa nos ensinar, nos instruir de algo. Esse ensinamento da Torá sempre está voltado, direcionado para nós, para nos ensinar a lidar com alguma situação de vida, etc. Então, quando a gente fala em estudar Torá, além da gente estar estudando a sabedoria divina, a dádiva de Deus, aquilo que Deus nos concedeu, não é? Mais do que isso, nós temos que saber, se para alguém falta uma motivação adicional, por que estudar mais Torá, temos que saber que a Torá é nosso manual de vida, a Torá é a nossa fonte de existência, a Torá, quem visa uma boa qualidade de vida, em todos os aspectos, vai encontrar a fórmula, vai encontrar a receita na Torá, e para isso é que ela nos foi dada. E daqui nós devemos extrair mais uma lição muito importante. Aquilo que dizem os nossos sábios, Gadol limud shemevi lidei maaseh. Grande é o estudo, porque ele conduz à prática, ou quando ele conduz à prática. Então, o povo de Israel, em todas as épocas, sempre era conhecido como um povo intelectual, um povo aficionado aos livros, ao estudo, ao conhecimento, etc. Todas as épocas, na nossa época contemporânea também. Então, existe e sempre existiu no nosso povo uma grande ênfase, sempre souberam dar um grande valor ao estudo, ao conhecimento, à sabedoria. Mas, mais uma vez, quando nós falamos de estudo da Torá, então nós devemos saber que há um diferencial grande aqui. Primeiro, nós estamos falando da Torá que nos foi dada por Deus. Nós estamos falando não só de uma ciência ou sabedoria humana desenvolvida por filósofos ou nos laboratórios ou por cientistas, nós estamos falando de um ensinamento divino, que é uma mitzvah para nós estudar, é uma mitzvah para nós aplicar na nossa vida. Mas com toda a grande importância do estudo, os nossos sábios sempre fizeram questão de enfatizar e nos lembrar que o estudo não é apenas para acumular conhecimento, a finalidade do estudo não é apenas para nos tornarmos grandes sábios, eruditos, conhecedores mesmo da ciência divina, do conhecimento divino, etc., da Torá. Qual é a grandeza do estudo? No que consiste a grandeza do estudo? Quando o estudo é grandioso, Gadol limud shemevi lidei maaseh. Quando o estudo conduz à prática.
Então, com a mesma ênfase que os nossos sábios salientaram a suma importância do estudo da Torá, com a mesma ênfase, não menos, eles também enfatizaram o quão vital é implementar o estudo, colocar na prática aquilo que nós estudamos e que nós aprendemos. A Torá jamais deve ser um conhecimento teórico, uma filosofia abstrata, ou um exercício intelectual, Deus nos livre, por mais interessante que possa parecer, uma análise intrincada de trechos talmúdicos, ou um conhecimento místico de segredos esotéricos da Kabbalah. A Torá não é para ficar no plano abstrato, no plano teórico. O que torna o estudo grande, por que os nossos sábios enfatizaram tanto a importância do estudo da Torá, Talmud Torah Keneget Kulam, o estudo da Torá equivale a tudo no judaísmo, equivale a todas as mitzvot. Por quê? Porque o objetivo do estudo, o resultado final do estudo deve ser a prática, a implementação prática. Por isso é tão importante o estudo para a pessoa se motivar, primeiro para a pessoa saber como agir, saber a real escala de valores, o que é bom e o que é mal. Não o que eu considero bom e o que eu considero mal, porque isso varia de época para época, de país para país, de pessoa para pessoa, pode ser algo muito subjetivo, mas a Torá nos dá a receita divina daquilo que é bom, preceitos positivos, faça, e aquilo que é mal, chamados preceitos proibitivos, se abstenha, não faça. Não? Então, a Torá é essa receita de vida. A Torá nos foi dada para aprendermos e para implementarmos. Então, o que torna grandioso o estudo da Torá? A sua implementação prática. Então, quando estudamos Torá, chega a festa de Shavuot, e é o momento não só da entrega da Torá, mas como nós falamos, de recebermos a Torá, de renovar o nosso compromisso com a Torá, de assumirmos a Torá de uma forma mais profunda, de nos imbuirmos do espírito da Torá, inculcar o nosso coração, nossa alma com mais Torá no nosso âmago. Então isso significa também renovar e fortalecer o nosso compromisso com a implementação da Torá, com a realização prática daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós estudamos. E nunca é demais lembrar a famosa frase, como nós falamos no judaísmo, muitas vezes tudo é telegrafado, pequenas orações, poucas palavras, mas que têm uma mensagem muito profunda e impactante. E na Torá nós temos essa mensagem em duas palavras relacionadas com a entrega da Torá, quando Deus, através de Moshe, perguntou ao povo de Israel se eles queriam receber a Torá, mesmo antes de saber o que constaria nela, ou quais seriam os mandamentos, quais seriam os preceitos. Então, a famosa resposta judaica, Naseh venishma. Nós faremos e entenderemos. Venishma é traduzido como ouviremos, mas aqui é no sentido de ouvir as explicações, de entender. Então, faremos e ouviremos e entenderemos. Mas nessa ordem. Ou seja, a grandeza do povo de Israel naquele momento foi de não terem condicionado o cumprimento da Torá ao entendimento prévio. Não é que eles disseram, vamos ver do que se trata. Como eu posso assinar em branco? Como eu posso me comprometer sem saber se eu quero, ou sem saber se eu sou capaz? Não é? Como de fato o Midrash conta que a Torá foi oferecida na época para diversos povos e nações, quando eles pediam uma amostra do que está escrito na Torá e percebiam que haviam certas restrições e proibições que não lhes agradava, diferente do que estavam acostumados, eles recusaram a dádiva, não quiseram se comprometer. O povo de Israel, em contraste a isso, quando lhes foi oferecida a Torá, disseram, nascer, em primeiro lugar, nós faremos, nós nos comprometemos em fazer, aceitamos, e depois nós vamos ouvir as explicações, os significados, vamos procurar entender. Então, essa atitude, essa postura diante da Torá é básica, é fundamental, é essencial, é indispensável. Se uma pessoa vai pensar, olha, primeiro eu quero entender tudo,
Depois que eu entender e apreciar o significado, daí eu vou começar a pensar no que eu vou fazer. A vida é muito curta. Então aqui, no momento que nós sabemos e aceitamos que a Torá é divina e que o Criador perfeito e bondoso, querendo o nosso bem, ele nos prescreve aquilo que é o melhor para a nossa existência. Isso consta na Torá, que é o manual de vida que Deus entregou à humanidade. Então, o que se espera de nós é essa postura, nascer, prática, nascer, faremos. Como nós falamos, o objetivo do conhecimento da Torá, do estudo da Torá, do recebimento da Torá, é levar à prática, de fato fazer. Mas a Torá não proíbe o entendimento, muito pelo contrário. No final, por exemplo, podia-se dizer, por que os judeus não falaram apenas nascer? Tá bom, Deus, a gente aceita a Torá e faremos tudo o que está escrito lá. Mas isso não era bastante. Na verdade, o próprio Criador esperava de nós o nascer venishma, que a gente não só fizesse, mas que também procurasse entender. Por quê? Porque no final das contas, Deus deseja que o nosso envolvimento com a Torá seja completo, seja integral. E como nós somos seres racionais, o ser humano foi dotado de intelecto pelo próprio Criador, por Deus. Então nós sabemos que quando nós entendemos mais uma ideia, quando nós compreendemos o significado, então isso faz com que a gente se identifique mais com aquela ideia, com esse conceito, e dessa forma, quando a gente implementa, coloca na prática, a gente também faz com mais afinco, com mais esmero, com mais carinho, quando a gente sabe apreciar, entende, compreende. Por isso, como Hashem, Deus deseja que a nossa aceitação da Torá seja completa e integral, por isso ele não fala apenas para a gente de forma submissa aceitar a Torá de forma inquestionável, sem estudar, sem se aprofundar, sem perguntar. Não, não só que a gente tem o direito de perguntar, de querer entender, a gente tem até a obrigação, mas não como condição prévia. Primeiro nascer, como nós falamos, o objetivo maior do estudo é levar a prática, levar a implementação. E enquanto, no meio do caminho, como nós falamos, enquanto vamos fazendo, vamos aprendendo cada vez mais e vamos nos aprofundando. Se conta que certa vez um Hassid, um devoto, um discípulo do terceiro Rebbe de Chabad, chamado Tzemach Tzedek, ele procurou seu mestre e falou: Rebbe, estudo da Torá é uma mitzvah tão grande no judaísmo, mas o que eu vou fazer, eu, sei lá, não curto tanto, não sinto vontade de estudar Torá, não me motiva tanto, e etc. O Rebbe Tzemach Tzedek, além de ser um autor profícuo, para se ter ideia, ele escreveu textos de mais de 50 livros, e tantos ensinamentos, tanto na parte revelada da Torá, responsa de Alahá, como também na parte mística da Torá, tratados completos, talvez até a maior coleção de comentários sobre a Torá seja de autoria dele, que são dezenas e dezenas de volumes, trazendo partes do Midrash, da alegoria. Tzemach Tzedek é sabido que ele passava horas e horas e horas estudando e etc. Não é? Então, vem esse homem e fala para ele: Rebbe, eu não tenho vontade de estudar Torá. O Tzemach Tzedek respondeu para ele: o que vou fazer eu? Que eu sim tenho vontade, e eu sim tenho prazer no estudo da Torá. Né? Mas, para você, a mitzvah é maior, porque talvez eu estude Torá porque eu aprecio, porque eu adoro, eu gosto. Uau! Eu aprecio a sabedoria da Torá, o conhecimento da Torá, eu curto, eu vibro com isso. Né? Mas eu estou com um problema. Por quê? Porque talvez eu não esteja fazendo isso só pela mitzvah do estudo. Mas você que diz que não tem vontade, puxa, está perfeito para você então. Por quê? Porque você vai estar estudando simplesmente porque essa é uma mitzvah divina. Mas o que vou fazer eu que tenho prazer e que tenho vontade? Então, na prática, mesmo que talvez no início de um estudo a gente não sinta tanta vontade ou tanto prazer, mas a gente deve estudar simplesmente porque é Torá divina, porque essa é a maior mitzvah que nós temos,
porque esse é o caminho de vida, etc. Apesar que sempre no decorrer do estudo, eu garanto para vocês que vocês, cada um vai sentir mais vontade e mais prazer, e vai perceber cada vez mais o quanto a Torá não só é o pão nosso de cada dia, o alimento da nossa alma, mas também é um prazer. E de fato, os nossos rebes, quando chegava próximo da festa de Shavuot, o desejo que eles faziam sempre era que possamos todos nós vivenciar a festa de Shavuot de forma tal que haja Kabbalat Torá besimcha ubipnimiut, que a gente possa receber a Torá. E como nós falamos, festa de Shavuot não é apenas a entrega, a outorga da Torá. Quem entrega a Torá é Deus. Mas cabe, compete a nós receber. E receber significa absorver, abraçar a Torá, receber e integrar a Torá à nossa existência, à nossa vida. Então, os mestres racídicos, eles desejavam que Kabbalat Torá, que o recebimento da Torá, que vai ocorrer mais uma vez esse ano, na quinta-feira à noite, na sexta-feira, que isso seja besimcha ubipnimiut, com alegria e de uma forma interiorizada, de uma forma profunda. E o que significa isso? Como nós falamos, é uma bênção quando a pessoa sente alegria na Torá. E, de fato, na própria lei judaica, consta que a Torá alegra o coração. Isso é um versículo do rei David, no Teilim, nos Salmos, Pikudei Hashem Yesharim, os estatutos de Deus são retos, corretos, Mesamchei Lev, e alegram o coração da pessoa. Por isso, Deus nos livre, uma pessoa que está de luto durante o Shivá, de acordo com a lei judaica, ou no luto nacional, no dia de Tisha B'Av, etc., há uma proibição de se estudar Torá, porque se fala que a Torá tem esse poder de alegrar o coração, de alegrar a nossa alma, e essa alegria transborda para todos os aspectos da nossa existência. Então, como nós falamos, a Torá tem essa propriedade, tem essa característica de alegrar, trazer alegria na nossa vida. E vem a festa de Shavuot, enfatiza isso, que a gente possa perceber na Torá todos esses aspectos, que a gente possa apreender a Torá, captar a Torá de forma tal que de fato a gente sinta e perceba essa alegria. E como isso vai acontecer? Quando a gente interioriza a Torá. Quando a Torá não fica apenas num plano superficial, só na nossa mente, divagando, ou um pouco de conhecimento. Não, quando a gente absorve isso, para absorver isso a gente precisa fixar a nossa mente e o nosso coração nisso. A gente precisa se aprofundar de forma tal que isso penetre no nosso interior, no nosso âmago e no nosso íntimo. Uma coisa importante, em Torá, em Shavuot, nós vamos ler o momento da revelação no Sinai, com a entrega das tábuas da lei e os mandamentos. E é sabido que a abertura das tábuas da lei, os 10 mandamentos, vem com a palavra Anochi, quando Deus fala, eu sou Deus, teu Deus, que te tirou do Egito. Então, essa palavra Anochi é trazida no Talmud, que ela representa um acrônimo, iniciais de uma pequena frase, onde Deus está dizendo Aleph, Nun, Kaf, Yud, as letras hebraicas que formam a palavra Anochi são iniciais de Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit, Deus dizendo eu, por assim dizer, a minha alma, a minha essência, inscrevi na Torá e estou entregando para vocês. Em outras palavras, Deus diz não apenas que eu estou entregando um livro da minha autoria, não apenas que eu estou entregando ensinamentos que eu transcrevi, da minha autoria, enfim. Não, saibam que quando vocês tomam a Torá, quando vocês recebem a Torá, Ana Nafshi Ktavit Yehavi, Deus fala, eu, a minha essência, inscrevi na Torá, e eu estou dando isso a vocês. Por isso, de fato, o Zohar nos diz, no momento que nós recebemos a Torá, Deus fala, saibam que não é apenas a Torá que vocês estão recebendo, Oti atem lokhim, a mim mesmo, Deus fala, a mim vocês estão tomando. Eu estou dentro da Torá, eu me encontro na Torá.
Porque Deus é infinito, é ilimitado, é abstrato, é espiritual, e nós, criaturas de carne e osso, simples mortais, jamais é impossível ter acesso ao infinito, ao ilimitado, ao transcendental, à divindade. Deus fez um grande favor para nós quando Ele depositou a sua essência dentro da Torá, numa Torá que nós, com preceitos específicos, com trechos específicos, que nós podemos ler, podemos estudar, podemos praticar, podemos cumprir. E isso torna possível um vínculo que de outra maneira jamais poderia acontecer. Porque uma criatura, nas suas limitações, poderia ter o QI mais elevado, poderia ter a espiritualidade mais alta, mas com tudo isso, sempre há as limitações da criatura. O único canal, a única ponte, o único vínculo possível de ligação e conexão entre nós, criaturas limitadas, e Deus, ocorre através disso que Deus estabeleceu essa ponte. Ele, por assim dizer, jogou essa corda, nos dando essa oportunidade. Está aqui, agarrem isso, tomem isso, e dessa maneira vocês vão estar tomando a mim, através disso, através da Torá. E por isso, de fato, nos profetas nós encontramos um conceito que fala de Mashala Kadmoni, o exemplo original, o exemplo antigo, original. Então eles dizem, o que se refere a essa frase, essa frase misteriosa do profeta? O que se refere? Que exemplo é esse? Então ele nos diz que a Torá é chamada de Mashal, de exemplo, o exemplo original. E nos livros de Hassidut se explica, assim como um mestre, um professor, ele quer transmitir uma ideia muito profunda para os seus alunos, para os seus discípulos, mas talvez os alunos não estejam capacitados a entender essa ideia tão profunda que o mestre tem, essa tese que ele quer passar para eles. O que faz o mestre para aproximar essa ideia da compreensão dos alunos? Ele se utiliza de um exemplo, de uma metáfora, ele conta uma parábola, etc., mas que tem dentro de si a linha de raciocínio, ou que abre o horizonte da mente para a compreensão daquele conceito profundo. Então, no início, a pessoa se fixa em entender o exemplo, mas depois, percebendo e entendendo o exemplo, mais tarde ela vai entender qual o significado, o aluno vai entender qual o significado, qual o exemplificado, o que o mestre queria transmitir por trás disso. Então, por isso se fala, sim, os nossos sábios afirmam que quando a Torá é chamada nos livros dos profetas de Mashala Kadmoni, o exemplo original, o exemplo do ser original que é Deus. A Torá é como se fosse o exemplo. O exemplo do quê? Qual é o exemplificado? O próprio Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça a Torá. Estude a Torá. Então, quando chega a festa de Shavuot, a entrega da Torá, a dádiva da Torá, presente da Torá, temos que saber por que a Torá é um grande presente para nós de fato. O que ela significa e representa? Então a Torá, ela veio não só como um manual de vida para nós, não só como um guia de instruções importantes, sem dúvida alguma, e que trazem benefícios na vida física, material, emocional, espiritual, em todos os aspectos. Mas não é somente isso. A Torá é a sabedoria e vontade divina. A Torá é a própria essência divina. Ligando-se a Torá, com isso a criatura está se vinculando a Deus da forma mais profunda possível, de uma maneira tal, com uma unificação tão perfeita que não existe paralelo a isso. E quem quiser mais detalhes disso, pode ou acessar no YouTube nossas aulas, ou na tradução, no capítulo 4 e 5 do livro Tânia, da primeira parte do Tânia, vai ter lá uma noção. O conceito da Torá aparece em vários capítulos, mas nesses capítulos em especial nós temos uma explicação bem esclarecedora sobre o que representa a Torá em termos espirituais para nós, quando estudamos a Torá, o efeito magnífico que isso produz, a unificação com o Criador, etc. E por isso o objetivo, na palavra, na expressão dos Rebes, é quando chega a festa de Shavuot, receber mais uma vez a Torá. Fala, bom, eu já aprecio a Torá, já recebo a Torá, já estudo a Torá, mas a
cada ano, quando chega a festa de Shavuot, não só é o momento de renovar esse pacto, não só o momento de renovar essa aceitação da Torá, mas uma forma mais profunda, mais elevada, mais ampla. Então, para nós, cada ano que Deus nos conceda longos anos de vida, mas Ele nos concede esse acréscimo de vida para que a gente se torne cada vez melhor, para que a gente acrescente, né? E aqui em termos espirituais, em termos judaicos, acrescentar mais e mais Torá na nossa vida. E é importante salientar também aquilo que nos dizem os mestres racídicos, da importância desses dias de Shavuot, que esses dias de Shavuot são dias onde as forças do mal, Satanás, enfim, Satã está neutralizado. Nós sabemos que existem momentos onde nos livros místicos se diz que as forças do mal são neutralizadas, como a hora do toque do shofar em Rosh Hashanah, ou o dia elevado de Yom Kippur, são os dias mais sagrados, mais elevados, né? Onde o mal se neutraliza, são momentos propícios para elevação de espírito, para otimizar as forças de nossa alma, etc. Então os mestres racídicos nos dizem que da mesma forma e na mesma proporção, isso acontece também nos dias sagrados de Shavuot, onde é um momento propício para onde há menos interferência. Infelizmente, nós ainda temos o mal no mundo e nós temos o mal dentro de si que muitas vezes interfere, obstrói, atrapalha a nossa evolução espiritual, a nossa jornada em busca do bem, etc. Mas existem momentos propícios onde se rompe esses obstáculos, essas barreiras, e devemos aproveitar ao máximo esses momentos para energizar a alma, para potencializá-la, para otimizá-la, e um desses momentos mais especiais é durante a festa de Shavuot, nos dias da festa de Shavuot. Portanto, há uma energia espiritual enorme à nossa disposição, que cabe a nós aproveitá-la da melhor maneira. A festa de Shavuot tem benefícios até na área física. Esse é um momento de rezar e pedir a Deus, porque o Midrash nos conta que quando a Torá foi entregue no Monte Sinai na primeira vez, todos aqueles que estavam enfermos, todos os doentes se curaram, para poderem receber a Torá de uma forma adequada, de uma forma integral, dando tudo de si. Então, aqueles que estavam enfermos e doentes foram curados. Então, por isso também consta nos livros que a festa de Shavuot é um momento propício para a cura. Então, também é um momento adequado na sexta-feira, no Shabbat, de rezar em especial por pessoas que precisam de um pronto restabelecimento, por pessoas que precisam de cura, já que o momento de Shavuot está ligado com cura até no aspecto físico também. Existem diversos costumes e leis associados à festa de Shavuot. Nós costumamos na quinta-feira à noite de Shavuot, primeira noite, ficar de vigília estudando Torá durante a noite, amostras de trechos da Torá, etc. Há um costume de, no dia de Shavuot, fazer uma refeição à base de laticínios. Todos esses costumes têm significados muito bonitos e muito especiais, mas que não vamos poder discorrer agora. Temos que lembrar também que a festa de Shavuot é o dia do falecimento do rei David, autor dos Salmos, do Teilim. Por isso muitas pessoas costumam também aumentar a recitação de Salmos no Yom Tov, no dia festivo de Shavuot. E, além disso, mais recentemente, Shavuot também é o Yortzeit, é o dia do falecimento do Baal Shem Tov, do fundador do Hassidismo, Rabbi Israel Ben Eliezer, famoso Baal Shem Tov. O dia do seu Yortzeit, do dia da elevação da sua alma, também é durante a festa de Shavuot. E o principal, na prática, vamos lembrar uma convocação especial que o Rebbe fez a todos nós. O Rebbe conclamou a todos no primeiro dia de Shavuot, esse ano, na sexta-feira de manhã, em todas as sinagogas. Nós vamos ler na Torá. Então, nós temos a reza festiva de Yom Tov, como temos a reza de Shabbat, temos a reza de Yom Tov, com acréscimos, etc. E depois nós temos a leitura da Torá.
na leitura da Torá de Shavuot, o trecho que nós lemos é o trecho que descreve o Monte Sinai, todo o povo ao redor do Monte Sinai, pronto para receber as tábuas, quando as tábuas foram dadas, etc. Há um Midrash, uma passagem, uma explicação dos nossos sábios. Midrash são as explicações dos sábios talmúdicos sobre a Torá, que nos diz que cada ano, quando nós lemos na Torá, no dia que foi entregue a Torá, no dia que nos foram dadas as tábuas com os mandamentos, quando nós lemos isso na Torá, não apenas nós lemos, mas nós vivenciamos. É como se a gente estivesse naquela hora de volta, de novo, no monte, em volta do Monte Sinai, recebendo a Torá, ouvindo a palavra de Deus, etc. Por isso o Rebbe conclamou que no primeiro dia de Shavuot, na hora da leitura da Torá, dos 10 mandamentos, que se façam presente nas sinagogas todas as pessoas, homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, bebês, até bebês recém-nascidos, assim como aconteceu na entrega da Torá originalmente, há mais de 3.300 anos atrás, no Monte Sinai, que todos estavam presentes, testemunhando esse momento especial. Então o Rebbe nos diz a cada ano, quando chega a festa de Shavuot, todos nós, mais ainda nesse ano que nos encontramos, que é o ano de Akel, um ano de congregação, de homens, mulheres, crianças, mais um motivo adicional para todos nós estarmos presentes na sinagoga, no dia de Shavuot, escutando sobre a entrega da Torá, sobre a entrega das tábuas das leis, com os seus mandamentos. E finalmente Shavuot é o momento de cada um de nós tomar uma decisão prática na sua vida. Tomar uma decisão efetiva de acrescentar mais estudo da Torá, de incluir mais estudo na Torá. E não só eventualmente, claro, se alguém tem a oportunidade de participar de uma aula presencial, ou hoje, graças a Deus, nós temos aí centenas de opções online, nas redes de estudos da Torá e etc., participar de aulas presenciais ou não. Hoje, graças a Deus, nós temos livros e obras importantíssimas de Torá traduzidas no idioma em português, então cada um ter um livro de cabeceira de Torá, e cada um, mas principalmente incorporar isso no seu dia a dia. Uma pessoa vai ser mais 5 minutos de estudo, quem puder mais 10 minutos, quem puder, sabe o que? Eu vou ter meia hora de estudo todo dia, fabuloso. Esse é o momento de nós tomarmos essas decisões efetivas para serem implementadas a partir de Shavuot, no dia seguinte, cada dia em seguida, e que se realizem as palavras dos nossos sábios no Pirkei Avot, que marbe Torá, marbe Chaim. Quanto mais Torá, mais vida. Quanto mais se acrescenta em Torá, mais há acréscimo de vida. Então vamos desejar a todos um Chag Shavuot Sameach, que tenhamos todos um Shavuot muito alegre e feliz, onde a gente possa interiorizar a Torá, onde a gente possa apreciar a Torá e levar a Torá cada vez mais a fundo junto conosco e transbordar isso para todos aqueles que nos rodeiam e nos cercam, e que a Torá traga junto consigo efetivamente todas as bênçãos que ela contém, trazendo na vida de todos nós muita saúde, alegrias, nacha, satisfação, abundância, prosperidade e sucesso em todas as áreas. Um Chag Sameach para todos, até a próxima, se Deus quiser.